Nossas saudações fraternas a todos vocês que nos assistem. Vamos debater hoje sobre os laços familiares e responder uma pergunta. Será que sempre reencarnamos na mesma família? Cristo e nós no terceiro milênio traz esclarecimentos sobre a expressão de Jesus, cura-te a ti mesmo. Em o Espiritismo responde duas questões. Se os animais são considerados como irmãos inferiores dos humanos, significa que não devemos combater, por exemplo, pragas como baratas? Uma pergunta interessante. E sobre as pessoas que acreditam na reencarnação, que dizem que foram figuras famosas, vultos históricos, sempre ocorre esse tipo de situação? Nosso diálogo espírita começa agora, mas antes eu gostaria de fazer aqui um pequeno registro em relação à data de 27 de outubro, terça-feira, quando a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, que produz este programa, estará completando 20 anos de fundação. Talvez os nossos telespectadores não saibam, mas a nossa entidade é uma entidade muito pequena e o trabalho realizado ao longo dessas 2 décadas eu classificaria de quase como heróico. Nós já tivemos outras atividades, como atendimento fraterno por telefone, a realização de feiras do livro espírita, programas de rádio, e atualmente estamos mais focados em 3 frentes: o Clube do Livro Espírita de Curitiba, o jornal Comunicação Espírita, que já está na edição 111, e este programa Diálogo Espírita, no ar aí há mais de dois anos. Então, eu, na qualidade de presidente da instituição, atualmente, gostaria de expressar aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores da AD Paraná, desde os associados efetivos, os assinantes e anunciantes do jornal, os colaboradores financeiros diretos deste programa, que ajudam na manutenção das nossas atividades. E faço a rogativa ao alto, ao nosso Deus de bondade, que nos ajude a todas essas pessoas a manter este programa no ar ainda por muito tempo e funcionando a AD Paraná também como um todo, fazendo a divulgação da doutrina espírita, esclarecendo e consolando as pessoas, que possamos ter ainda um futuro bastante amplo de grandes realizações. Fica o nosso registro pelos 20 anos da AD Paraná e o nosso diálogo espírita começa efetivamente agora. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre os laços familiares, uma coisa muito cara a todas as pessoas, porque versa sobre afetos, sobre amizades, sobre o amor entre as pessoas. Estou na companhia da Rose Heidmann e do Joilson Mendes. Olá. E eu gostaria de começar com vocês citando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, quando eles resumidamente dizem o seguinte: frequentemente, principalmente os espíritos mais próximos, são almas afins com ligações anteriores, mas podem ser completamente estranhos, divididos por antipatias. Então, já por aí dá para responder aquela perguntinha que eu fiz: reencarnamos sempre na mesma família? Não, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Como é que funciona isso, então, Luiz? Essa reencarnação vai depender da nossa necessidade, vamos colocar assim, a nossa necessidade kármica, a nossa necessidade de resgate com cada membro daquela família. É dentro desta... Não só resgate, né? Crescimento também. Crescimento porque também. Sempre estamos só resgatando, né? Mas normalmente a nossa situação é mais de resgate, né? Dentro das famílias. É isso mesmo, Francis? Ai, eu ainda Estamos acredito pagando? no amor, não seja malvado. Continua. Deus nos criou o quê? Pequenininhos, simples, ignorantes.
Nos deu liberdade para errarmos até aprendermos. E nos deu liberdade para criarmos experiências, criarmos laços. Esses laços, muitas vezes, né, como na vida diária, começam até em conflitos, em problemas, quem sabe resgates, mas a finalidade total desse processo, não é? É nos amarmos. A dificuldade é nós termos esse amor puro, desinteressado aqui na Terra, mas está dentro de nós. Claro que nós temos compromissos espirituais de crescimento, e ninguém cresce na mordomia, nós crescemos na dificuldade, no problema, na luta, mas isso não impede que espíritos que nos amam profundamente e a quem amamos também, eventualmente reencarnem conosco. E quando não reencarnam, né, ficam na nossa família espiritual do lado de lá, mais próximos, nos auxiliando, nos inspirando, nos dando forças. Então a luta é grande realmente na Terra, porque se fosse para ficarmos com espíritos parecidos conosco, não precisaríamos renascer. A Terra nos torna capazes de conviver, não é, Wilson? Com pessoas diferentes. Essa é a finalidade do processo de reencarnação, para crescermos. E aí temos, né, o resgate, a luta, a dificuldade. Mas temos também, dependendo do quanto nós consigamos, né, a capacidade de amar, que envolve tudo. O Joelson, ali eles complementam dizendo que os verdadeiros laços de família não são os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem antes, durante e depois da atual encarnação. Aí nós vamos encontrar uma passagem no Evangelho em que Cristo estava ensinando aos seus discípulos e então chegou a família dele, a família consanguínea. Isso. E aí falaram para ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, te aguardam. Ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde dizendo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Demonstrando assim que o nosso verdadeiro laço não é necessariamente o laço consanguíneo, mas a família ela é universal. E é aí que foi o que a Rose falou, que nós temos que aprender a amar a todos. Porém, durante essa caminhada, nós acabamos tendo umas rusguinhas com uns, com outros, né? Se desentendendo. Né? E o que acontece? Então, estamos reencarnando novamente nas mesmas famílias, com os mesmos espíritos, para nos ajustarmos emocionalmente. É por isso. Para aprendermos a amar. Aprendermos a amar, até exatamente. Porque o fato de ter simpatia não quer dizer que seja elevado, que não tenha imperfeições. Nós podemos perfeitamente, cada um simpatiza e sintonia com os que fazem aquilo que ele faz, que pensam aquilo que ele pensa e sentem aquilo que ele sente. Então podemos ser simpáticos dos bandidos mais vis, né? E podemos estar no mesmo lar. E é claro que quanto mais inferiores esses espíritos reunidos sob o mesmo teto forem, maior a dificuldade de convivência. Para eles, as experiências vão ser muito mais complexas, mais difíceis, né? Os atritos serão muito maiores. Quando as pessoas dentro de um lar, numa família, aprendem algumas práticas virtuosas de renúncia, da prática do amor e de abnegação, de dedicação, elas vão tendo menos esses atritos aí. Agora, então aí a gente já chega em dois pontos muito importantes aqui, disso que a gente viu até agora. Em primeiro lugar, nós temos um ensinamento da doutrina espírita, né, que traz um dos maiores consolos que o ser humano pode buscar, que é a sobrevivência desses laços de afinidade que as pessoas criam após a morte. Importante isso. Frisar mesmo, após a morte, eles não se perdem. Isso é fundamental. Ninguém está separado para sempre. E aí, antes de eu citar o segundo, eu coloco para vocês. É claro que isso aqui não pertence muito ao nosso ambiente, mas nós vamos nos apropriar aqui. Quando as pessoas participam na Igreja Católica do sacramento do matrimônio, aí o padre diz lá que eles estão unidos até que a morte os separe. Tem duas incoerências aí, né? Primeiro, porque a maioria não espera nem a morte para se separar, se é que se separaria.
E outra que esses laços vão continuar depois. Então a morte, na verdade, para aqueles que se amam verdadeiramente, não vai interferir nisso aí, não é, Rosa? O sentido é do compromisso, na verdade, né? De suporte, fidelidade, né? De monogamia. Mas, do ponto de vista da nossa vida espiritual, os laços de família são imortais. Nós começamos a ter experiências, dificuldades, junto com determinados espíritos ao longo de várias reencarnações. O que acontece quando a gente enfrenta dificuldades junto, tem que partilhar a experiência junto? A tendência é nos agregarmos, né? Até no início, no primitivismo, nos defendermos contra os estranhos. Isso aproxima as pessoas e dá os primórdios, os germes dos laços de amor que vão surgir mais tarde. Por outro lado, aumenta muitas vezes o nível de intolerância e exigência numa contrapartida negativa que não deveria acontecer, mas que nas pessoas mais primitivas é natural. Ninguém é muito respeitado ou valorizado, né, no seio da convivência familiar, normalmente. Entretanto, isso dá oportunidade para quê? Para que nós exercitemos as nossas melhores qualidades, não é? Se nós tratarmos o nosso próximo, mais próximo, aquele que convive conosco, como tratamos o nosso chefe, por exemplo, ou a pessoa que nós respeitamos profundamente, alguém a quem ainda queremos conquistar, por exemplo, naturalmente as relações familiares seriam muito mais pacíficas. Ô, Joilson, além desse primeiro fator aí que é nos mostrar a sobrevivência desses laços, a perenidade desses laços, que também pode lá mais na frente, no futuro, acabar se rompendo. Se eles não forem genuínos, às vezes os destinos, né, os caminhos se separam, depois pode se encontrar de novo, etc. Existe esse outro aspecto que você colocou ali, da explicação que a doutrina espírita nos traz, então, nesse aspecto, do porquê de tantos conflitos familiares, que é justamente a presença, às vezes, de elementos estranhos àquela família, né? E, além dos espíritos antipáticos, porque estamos falando de simpatia, existem os antipáticos, aqueles que não se entendem. Por necessidade de reajuste do passado, como você bem colocou no início, nós temos uma outra situação que é daqueles espíritos que poderíamos usar talvez o termo de espíritos rejeitados, aqueles que imploram uma nova reencarnação e que talvez num primeiro momento não encontram, eles precisam, mas em condições especiais, um lar que possa lhes propiciar a condição de um crescimento de acordo ou compatível com as suas necessidades. E aí, às vezes, o cônjuge, às vezes, ambos, mas mais comumente a mãe, ela acaba, por entendimentos no plano espiritual, às vezes durante o sono, ou até mesmo já antes da reencarnação, aceitando aquela criatura que é completamente estranha àquela família, mas para ajudá-lo. É uma espécie de caridade, é uma espécie de adoção também, né? Sim. Quer responder? Sim, é uma espécie de adoção. São espíritos que necessitam de um aprendizado diferente daquele que ele vinha tendo em encarnações anteriores. Então ele é colocado no seio de uma família, junto a uma mãe, uma família onde ele vai receber o carinho, o amor, o afeto que ele não havia recebido antes, né? Porém, nem sempre ele compreende isso. E aí é onde nós vemos em algumas famílias, como se diz, é o ovelha negra da família. Né? É aquela pessoa que se destoa daquele núcleo. Ele não pertence àquele núcleo familiar. Né? E como espírito, realmente, ele foi colocado ali para aprender algo. Né? Perdeu, então, a reencarnação? Alguns podem perguntar assim, né? Jamais. Não. Ele ali, com certeza, foi colocado uma semente para ele e essa semente vai germinar lá na frente. Fora isso, né, nós temos que lembrar também, eu penso, que não existe atendimento a interesses espirituais isolados. Aquele familiar que nos chega como um campo de trabalho, né? Às vezes uma dificuldade a vencer, na maioria dos casos, quando a gente faz o atendimento espiritual, tenta auxiliar, né, a família, ou chega a conhecer alguns dos antecedentes espirituais do caso, quando há problemas obsessivos, a gente acaba reconhecendo ou sendo informado de que laços anteriores, mas na totalidade quase dos casos, unem esses espíritos. Então, aquele que chega hoje como um convite ao trabalho redobrado, normalmente é alguém que nós negligenciamos no passado
e que por isso adquiriu aquelas mazelas. Mas, de qualquer forma, o processo não é para nós resgatarmos ou termos essa visão de redenção quanto ao passado. O processo é de aprendizado conjunto, não é? Para que o futuro seja melhor. Se a semente não germinou agora, ela já vai germinar com o tempo, numa vida, noutra vida, em que completaremos o processo. E, ao final dele, nós poderemos ter o orgulho, não é? De ter a nossa família espiritual, pessoas que nos eram indiferentes ou de quem nós nem gostávamos ou que não gostavam de nós e que se agregam no sentimento de fraternidade que nos deve unir a todos, nos trazendo felicidade da convivência. Exatamente. Joilson, uma perguntinha, nós até já respondemos aqui no Espiritismo Responde, uma certa ocasião, mas vale a pena porque repetir, né, mais ou menos, porque diz respeito diretamente a esse tema. E fica essa dúvida. E hoje é mais do que comum, as pessoas terem mais de uma união, não necessariamente casamento, né, papel passado, mas 1, 2, 3 matrimônios. Quando desencarna essa turma toda, com quem que ele ou ela fica? Isso aí não tem como responder, né? Essa resposta a gente só vai saber do lado de lá, com aquele que tiver mais afinidade. Quais as possibilidades? Com aquele que tem mais afinidade, né? Com quem tiver mais afinidade. Ou com o outro ainda, que nem enganou junto. Pois é, pode ficar com a mais afim, pode conviver, não é uma questão de poligamia, mas pode realmente conviver, porque lá não há o sentimento de posse, especialmente se for um pouco mais elevado. Espírito não tem sexo, para começar, né? Então pode conviver perfeitamente ligado por laços de amizade, de respeito, de desejo, de construção junta, e pode acontecer também de não ficar com nenhum deles, porque em determinado momento da evolução de uns, eles podem, os caminhos deles, como eu disse, às vezes até ficar paralelos, mas sem se cruzarem mais, né? Ou se cruzar mais à frente. Então não dá para não precisa ninguém ficar com ciúme, né? Vai ficar com quem realmente tiver mais interesse. É que esse sentimento de posse, de exclusividade, né, é próprio da nossa vida humana, é necessário ao progresso social. Entretanto, do ponto de vista espiritual, né, nós construiremos com o tempo os grandes laços da fraternidade ampliada, né? É isso aí, minha gente. Então fica nosso tema livre por aqui e segue o nosso programa com os demais quadros. Até mais. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Cura-te a ti mesmo. O que significa isso para o cristão da atualidade? Quando Jesus usou essa expressão, na verdade, foi num contexto bem peculiar. Ele havia começado as suas pregações recentemente, as suas curas, e voltou para a sua terra natal, em Nazaré. E chegando à sinagoga, foi inquirido pelos seus conterrâneos se eram verdadeiros aqueles milagres, aparentemente milagres, e as histórias que contavam a seu respeito. E ele lhes disse então, vão dizer-me, né, cura-te a ti mesmo. E depois afirmou, ninguém é profeta em sua terra.
O que significa, entretanto, a expressão por si só, cura-te a ti mesmo? Como ela é entendida pelos cristãos, pelos espíritas da atualidade? Antigamente, nós pensávamos que o corpo humano era uma máquina, formada de diversas peças que funcionavam harmonicamente quando tudo estava bem, quando havia saúde. Era mais ou menos o paradigma de Newton. Após os estudos de Einstein e na nossa fase atual, nós aprendemos que, na verdade, a energia é que forma a matéria e tudo que existe no universo está interligado. Dentro da doutrina espírita já aprendíamos, e desde 1857 o Livro dos Espíritos fala a respeito, que forma a matéria básica que existe um princípio que se difunde pelo universo em sua forma primitiva e que, adensado, agregado, organiza os diversos corpos, ou é organizado nos diversos corpos materiais. Nós somos, portanto, na visão atual, não partes reunidas, mas um todo energético que deve funcionar em sintonia. Entretanto, no nosso processo de cura, de busca do equilíbrio orgânico, muitas vezes não nos lembramos de que somos espírito, habitando um corpo temporariamente. Não sabemos que a nossa energia mental é que comanda a nossa organização física. Aprendemos muitas vezes que temos um corpo do espírito que comanda a nossa agregação celular. Nossas células são renovadas inteiramente a cada tantos anos. Entretanto, a nossa forma, a nossa organização peculiar é mantida. Por quê? Porque um fator externo, a matéria, acima dela, no outro nível vibracional, a mantém funcionando, agregando, organizando. Hoje, nas nossas pesquisas científicas, aprendemos que somos capazes de usar a nossa força mental, as nossas convicções, as nossas emoções, queiramos ou não às vezes, para influenciar o funcionamento do nosso organismo. Em algumas experiências científicas atuais, inclusive, com plantas, nem com gente, se buscou vibrar positivamente e se verificou, o casal Warhols é um exemplo, a quase 900 quilômetros de distância, que a influência mental de uma pessoa sobre o crescimento de uma planta multiplicava esse processo em quase 800%, medidos, nos milímetros de crescimento diário. Se somos capazes de influenciar corpos estranhos ao nosso, com nosso poder mental, diz-nos André Luiz, se somos capazes de hipnotizar alguém no processo de hipnose comum, quanto mais a nossa mente direcionada pode hipnotizar de uma certa forma a nossa própria organização celular. Podemos e devemos utilizar essas nossas possibilidades mentais, ensina-nos a doutrina espírita, para plasmarmos em nós um corpo sadio. Fazemos esse processo intencionalmente quando buscamos na oração, na meditação, as fontes de equilíbrio. Na cura das doenças, mesmo na ciência de hoje, já temos diversas formas de terapias vibracionais que buscam atingir o ser energético, o ser holístico, o ser integral, não apenas uma parte de uma máquina, uma porção do seu corpo físico no tratamento necessário. Temos as terapias homeopáticas, florais, acupuntura tão antiga, a imposição das mãos, para tentar trazer ao homem no seu todo o reequilíbrio. Entretanto, se nós pensarmos que, acima de tudo, somos energia vibrante, espírito que sente, que pensa, que ama, nós podemos imaginar que a nossa saúde decorre essencialmente do nosso equilíbrio espiritual. Se lembrarmos que somos espíritos eternos e que as nossas limitações orgânicas refletem alguma limitação na nossa forma de sentir e de pensar, alguma contingência na nossa capacidade de amar, nós entenderemos que o cura-te a ti mesmo significa também uma conclamação a que o ser humano se redescubra nas suas próprias potencialidades, que não busque apenas fora de si o equilíbrio para o seu organismo, para a sua vida, mas que crie dentro da sua alma, mobilize as forças do amor,
da harmonia, da integração com Deus, da busca do bem, para que essas energias superiores, portadoras do reequilíbrio e da saúde, o penetrem como um todo e de nós mesmos, elas possam ser irradiadas ao nosso redor, contribuindo para a saúde do mundo. Muita paz. O Espiritismo Responde de hoje traz duas questões para o nosso exame. A primeira delas é o seguinte: Chico Xavier dizia que os animais são os nossos irmãos menores. Isso significa que não devemos combater as pragas, por exemplo, como as baratas? Bom, em primeiro lugar, que a frase não é de Chico Xavier, mas do mentor de Chico Xavier, o Emmanuel. É uma maneira figurada de expressar que o ser humano é apenas um dos elos da corrente evolutiva espiritual. E está muito bem sintetizado na questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz, a certa altura, assim: é assim que tudo se coordena ou se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Então, todo ser vivo, seja vegetal ou animal, tem uma finalidade, nem sempre apreendida por nós, seres humanos. Pode ser sirva apenas de alimento para outros animais, né? Ou como uma espécie de alerta para termos mais cuidado com a higiene e com a saúde. Sendo assim, toda vez que nós nos vermos ameaçados por seres que podem ser portadores de alguma enfermidade ou apresentam riscos à nossa segurança, ao nosso bem-estar, é lícito que nós tomemos os cuidados cabíveis para afastar esses animais, esses seres do nosso convívio. O mesmo se dá quanto ao número de indivíduos de determinadas espécies que podem comprometer o equilíbrio do meio ambiente, como, por exemplo, os pombos ou os javalis. Mas este olhar compassivo que nós temos em relação aos seres inferiores, e que é o mesmo que os espíritos superiores têm em relação a nós, humanos, cheios de deficiências morais, dirige-se mais a animais menos orientados pelos instintos, ou seja, um pouco mais evoluídos. Porque, por exemplo, os insetos, provavelmente, eles se constituem de princípios inteligentes ainda não individualizados, formando aquilo que para muitos define como sendo almas-grupo. Muito bem. Na nossa segunda pergunta, por que as pessoas que acreditam na reencarnação sempre garantem que foram personalidades importantes, seja soberanos, líderes políticos, grandes comandantes militares, artistas famosos? Não, isso não é verdade. Quase 100% das pessoas que acreditam em reencarnação nem têm ideia, não têm lembrança das suas vidas passadas, não têm ideia do que foram ou fizeram ou deixaram de fazer. E mesmo que espontaneamente, aqui ou ali, alguns lembrem, da maioria destes, não há essa colocação de que é frequente a manifestação de pessoas dizendo que foram figuras importantes. Praticamente todos os casos estudados por especialistas, como, por exemplo, o Ian Stevenson, o Amendas Banerjee, o Hernani Guimarães Andrade, a Ellen Wambach, o Jim Trucker, eles não encontraram, a maioria sempre foram encontradas pessoas anônimas. A médica psiquiatra espírita Júlia Prieto Pérez, que trabalha com terapias regressivas a vivências passadas, já há alguns anos atrás, ela disse que escreveu a respeito de que, naquela época, entre mais de 7.000 casos que ela havia atendido, somente emergiram pessoas ou personalidades históricas importantes, apenas três. Isso contraria aquela tese de que nessas sessões existem muitos Napoleões, Jonas d'Arc, Francisco de Assis, e os Joões e Marias não existem. Se aparece alguém aqui ou ali dizendo que ele foi revelado que foi alguém importante, nós temos três situações. A primeira situação pode ser verdadeira, o que é raro.
Uma segunda situação que essa pessoa esteja se vangloriando, baseada em informações, em suposições, e com isso demonstra ignorância a respeito da ética espírita, ou ela está sendo enganada por quem fez essa revelação. Então, como você sabe, o conhecimento de vidas passadas é uma exceção e não uma regra, né? Pode ocorrer através de sonhos, de comunicações mediúnicas, pode aparecer através de estudos provocados, pesquisados, como Albert de Rochat no começo do século passado, e pode ser também emergir das regressões de memória, né? De resto, os espíritos informam que temos que olhar a nossa voz da consciência, porque ela é um indicativo, uma sinalização de muito do que a gente já errou no passado e não deve errar mais, e também as nossas tendências, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, os que são simpáticos não são, a nossa saúde, demonstrando as nossas fragilidades, talvez por abusos em vidas passadas. É por aí que nós nos conhecemos o que fizemos. Quanto ao que fomos, nome, isso é o que de menos importância tem. Nosso Diálogo Espírita volta na próxima semana. Até lá.